Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso quadro, às nossas aulas sobre o período democrático aqui no Brasil, entre os anos de 1946 e 1964, nós finalizaremos então com o governo João Goulart e ao final do seu governo, ou antes do final do seu governo, o estabelecimento do golpe civil-militar de 1964. O governo de João Goulart ele dá fim àquela série de governos que dentro de uma experiência democrática o Brasil viveu, e nós podemos observar que os lados conflitantes, tá? Principalmente quando nós temos dentro do processo do golpe de 64 a participação efetiva do exército, nós podemos observar aí então um processo de condução e de manutenção dos interesses, tá? Dentro de um quadro que existia a Guerra Fria e dentro de um quadro político brasileiro de grande conflito e de grande crise social e econômica. É disso que nós vamos falar então durante o governo João Goulart. Vamos lá observar, vamos retomar isso então no roteiro de aula, tá? O nosso roteiro de aula, então, eu abri esse roteiro, esse terceiro roteiro falando sobre o governo João Goulart. Eu abri esse governo, pois eu tenho que retomar lá com a renúncia de Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros renunciou no dia 25 de agosto de 1961. E quando o Jânio renuncia, o vice-presidente deveria assumir. Só que aí começou uma série de políticos, principalmente os oposicionistas dentro do Congresso Nacional, liderados pela UDN e parte dos grupos militares, de um grupo militar também de origem e de perseguição do lado comunista, tentaram impedir a posse do João Goulart, que inclusive estava em uma viagem diplomática para a China, tá? A consequência disso foi uma corrida política para que houvesse de fato a posse do João Goulart, assegurasse o direito constitucional. E aí o Congresso Nacional conseguiu estabelecer em setembro de 1961 a mudança do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. O que significa isso? De acordo com esse sistema, de acordo com essa mudança, o regime presidencialista ele passaria a não mais existir, substituído pelo parlamentarismo. Ou seja, existiria a figura do presidente, tá? Era uma figura de representação, tanto internamente quanto externamente, mas quem governaria, quem tomaria os rumos do país seria o primeiro-ministro, que seria escolhido pelo Congresso Nacional. E assim de fato foi. E de acordo com a manobra do Congresso Nacional, depois teria um plebiscito para ver se continuaria o presidencialismo, se continuaria o parlamentarismo ou voltaria o presidencialismo. Bom, o fato é que o João Goulart ele assume a presidência brasileira depois dessa mudança no regime político, tá? Instaurando o regime parlamentarista no Brasil. E aí nós tivemos 3 primeiros ministros, tá? Durante o período de setembro de 1961 até o período de janeiro de 63. Então, se você observar, em pouco mais de um ano nós tivemos 3 primeiros ministros. Então esse sistema parlamentarista ele não se efetivou, tá? E aí eu coloquei no roteiro, os primeiros ministros foram o Tancredo Neves, conhecido da política brasileira, um político mineiro, né? O outro ministro, primeiro-ministro, foi o Brochado da Rocha e o Hermes Lima, tá?
esse sistema parlamentarista não vigorou. Mas o que de fato aconteceu foi que o João Goulart ele tomou posse. Ele só governará efetivamente quando, em janeiro de 1963, um plebiscito, uma consulta popular, fez com que ocorresse o retorno do sistema presidencialista. Aí, de fato, começa efetivamente o governo João Goulart, em janeiro de 1963. A partir desse momento, o João Goulart, lembrando as origens do João Goulart, o João Goulart é um político do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Varguista, ele traz a ressonância daqueles ideais nacionalistas muito combatidos durante esse período. O João Goulart ele traz como inovação durante esse período de governo a adoção de um plano de reestruturação do Estado brasileiro, tá? Esse plano de reestruturação, esse plano de busca de melhorias do Estado brasileiro ficou conhecido como Plano Trienal, tá? O Plano Trienal consistia principalmente no controle do déficit público, tá? E também estabelecer as reformas de base. Essas reformas de base teriam como pontos principais 4 áreas de fundamental reestruturação no cenário político brasileiro, que era a área educacional, a área financeira, a área eleitoral e principalmente a área agrária, tá? Esse é um ponto muito delicado durante esse período de efetivo governo do João Goulart, porque o João Goulart ele trazia em si uma consolidação, um resgate e uma imposição daquele ideal nacionalista, daquele ideal em que haja uma defesa dos interesses nacionais. A ala oposicionista ao João Goulart, principalmente a velha ala udenista, tá? A UDN, União Democrática Nacional, que era uma ala latifundiária, ligado também a uma ala contrária, que é essa ala militar, fez com que ocorresse uma oposição cada vez mais acentuada ao governo João Goulart, tá? E aí começou a conspirar dentro desse período uma organização de ideias, uma série de ideias em que o João Goulart era um presidente de base comunista, era um presidente que levaria o Brasil a uma associação à União Soviética, e isso contribuiu decisivamente para um desgaste da figura do João Goulart perante a sociedade brasileira. Aliada a esse desgaste, os veículos de imprensa, as próprias veiculações de notícias também favoreciam a essa sedimentação da imagem que o João Goulart ele estava atrelado, que colocaria a soberania do país em risco, colocando o Brasil como um efetivo aliado da União Soviética. Em um momento no seu discurso da ONU, o João Goulart, e esse discurso ele é até disponível para vocês que queiram observar, o João Goulart ele foi preciso nas palavras em que ele não bloqueia, por exemplo, o capital internacional de entrarem aqui, mas ele defende uma repartição dos lucros em que seja interessante tanto para o Brasil quanto para as empresas estrangeiras, tá? Então, essa articulação do João Goulart, essa oposição ferrenha ao João Goulart e as suas escolhas, a sua tradição política faz com que no momento mais acirrado da Guerra Fria, se eu pegar, por exemplo, para vocês o contexto da Guerra Fria, em 1962 nós tivemos a crise dos mísseis, né? E também foi nesse início da década de 60 que ocorreu
a tentativa fracassada de derrubada de derrubada do regime socialista cubano por parte dos americanos, na fracassada tentativa de invasão dos porcos, tá? E isso vai fazer com que os americanos prestem maior atenção para evitar, inclusive, que essas ideias de base socialistas, comunistas, chegassem até o principal país da América Latina, que era o Brasil, logicamente. E com esse plano começou a ser desenvolvido aqui ao lado da oposição ao governo Jango uma ideia de retirada do Jango do poder da frente da presidência da República. As ideias sociais, as ideias da reforma de base ecoavam como ideias de base comunista, e aí começou no ano de em 1964, em março de 64, começou a funilar a esse oposicionismo ao João Goulart. E como que ocorreu isso? Em um discurso, tá? Em um discurso na Central do Brasil, chamado Comício da Central, reuniu mais de 150 mil pessoas. O João Goulart ele volta a bater na tecla que teria que fazer a reforma agrária, a reforma, a distribuição das terras improdutivas aos camponeses. E isso desagrada grande parcela dessa classe aristocrática dona de terras aqui no Brasil. A resposta ao conflito da Central, ao comício da Central do Brasil, foi direcionada principalmente com o primeiro manifesto de apoio da classe conservadora brasileira, da classe média brasileira, que foi no comício ocorrido em São Paulo, que abrigou cerca de 500 mil pessoas. Esse comício ficou conhecido como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso fez com que ocorresse uma grande pressão sobre o próprio governo João Goulart, tá? Aliado a esse quadro em que o Jango ele tinha o comunismo associado à figura dele, tá? A falta de uma disciplina, de uma hierarquia e a busca de uma ordem social, o exército brasileiro em conjunto com as ações vindas também dos Estados Unidos, inclusive com o comando e essa associação entre aquilo que os americanos estavam vendo para o controle do socialismo na América, ela entra em conjunto com essa oposição ao governo João Goulart aqui no Brasil. A resposta imediata a isso foi justamente esse movimento golpista que nós tivemos com a participação direta e a contribuição direta dos norte-americanos, tá? Inclusive, existiu no documentário, né, no documentário conhecido como o Dia que Durou 21 Dias, é o nome desse documentário, você consegue observar essa articulação muito precisa, tá? Do governo norte-americano, inclusive cabeçado pelo presidente, com a ala militar brasileira, tá? Com a ala militar brasileira. Então, assim, havia todo um processo. O exército brasileiro colocou o golpe em efetividade quando os militares saíram de Juiz de Fora, encabeçando para o Rio de Janeiro, levando uma marcha militar para o Rio de Janeiro. O Jango pega um avião, vai para Brasília e de Brasília vai para Porto Alegre, justamente evitar uma guerra civil aqui dentro do Brasil. Depois dessa viagem, o deputado, o presidente do Senado, ele declara o cargo de presidente vago, tá? E empossa o presidente da Câmara dos Deputados como o novo presidente brasileiro. Por que houve uma quebra constitucional? Por que
podemos efetivamente falar que 64 foi uma quebra constitucional, uma quebra político-militar, uma quebra civil-militar. Justamente porque o presidente brasileiro, João Goulart, para evitar essa carnificina de uma guerra civil, ele, ele deixa Brasília com o movimento dos militares e os próprios políticos oposicionistas, com o conluio do presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, vão declarar a presidência vaga e vão empossar esse próprio presidente da Câmara dos Deputados, tá? Foi um processo rápido, tá? Em que a resistência aqui foi muito pouco organizada. Somente o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, ele tenta se articular numa forma de resistência armada, mas isso não tem efeito. O João Goulart, ele acaba indo exilado para o Uruguai, e aí na noite de 31 de março de 1964 para o dia 1º de abril de 1964, os militares efetivamente tomam o comando político do Brasil, principalmente com o general do Estado-Maior, que era o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que dá o controle do comando militar, e vai ser o próprio Castelo Branco eleito o primeiro presidente militar aí dentro de uma jogada política, já sob o comando dos militares em abril de 1964. É a partir desse momento que nós vamos então observar esses governos militares, essa ditadura militar que foi implantada aqui, que vai perdurar de 1964 a 1985, tá? Esse vai ser um assunto à parte que nós vamos discuti-lo em vários blocos, porque a ditadura militar, a ditadura civil-militar brasileira, merece uma ele merece uma análise um pouco mais aprofundada, principalmente nesses momentos que nós estamos passando por agora, tá bom? Então eu vejo vocês nas próximas aulas. Espero que tenham gostado dessa análise sintática que fizemos aqui, e com o próximo conteúdo sobre ditadura militar brasileira, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês, um grande abraço e até mais.